pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Furlan, sou engenheiro agrônomo na Lúpulo Tropical e hoje a gente vai ver um pouco sobre as variedades, né, ou cultivares de lúpulo que se adaptam melhor ao Brasil. Então, antes de começar só, eu gostaria de deixar claro alguns pontos assim, né? Durante essa apresentação aqui, eu vou dar minha opinião para algumas cultivares, sobre algumas variedades, relatar o que eu estou vendo no campo, né? Então, com base em dados também. Mas uma coisa que eu não posso é indicar para vocês, de forma geral, plante essa ou plante aquela, ou não plante essa daí. Por quê? Porque aquela tecla que a gente sempre bate. O lúpulo é uma cultura nova no país, a gente tem pouquíssimos dados ainda. Toda a informação que a gente tem é baseado na experiência de produtores que estão começando a cultivar aí, cultivam há algum tempo. E o que acontece? Então, para tipo de solo, para clima, para várias regiões do Brasil, a gente ainda não tem informações. Então, fica difícil de generalizar porque a gente não sabe como vai se comportar. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui simples da Saaz, que é uma variedade que é muito utilizada talvez a variedade mais tradicional de lúpulo na história, uma das primeiras a ser cultivadas comercialmente. Ela é europeia, da República Tcheca, muito utilizada nas pilsens, né? Nas lagers. E assim, ela vai muito bem em alguns locais, em outros locais ela vai muito mal, em outros normal, mas o mais comum de você ver dela é ou ela vai muito bem ou ela vai muito mal. E aí a gente ainda não encontrou um padrão para explicar aonde ela vai bem e aonde ela vai mal. O que eu posso dizer, por exemplo, da Saaz? Ela é europeia, então ela tem habituada, o lúpulo cultivado na Europa é um lúpulo de clima mais úmido, mais densa, né, a plantação mais densa. Então, a gente lá no sul, a Saaz costuma ir bem, mas aqui para o sudeste ela já não vai tão bem assim, mas mesmo assim temos casos que ela vai bem. Então ainda não dá para afirmar qual cultivar vai bem em cada região, cada local. O que eu vou procurar fazer aqui então nessa apresentação é mostrar para vocês dar indicativos e ajudar a escolher a variedade ou as variedades para você começar o seu cultivo. Abrindo a apresentação. Pode ir abrindo aí, que aqui depois dá para a gente cortar na apresentação. Beleza. Então, Não estava no primeiro, eu estava editando os negócios. Não, Então, fechou. Eu beleza. vou tirar o microfone aqui para tocar, que tá dando para ver. Valeu. Beleza, então. Bom, pessoal, aqui está a apresentação. Lúpulo no Brasil. Melhores variedades para cultivo no Brasil. Algumas vezes eu vou acabar falando cultivares ao invés de variedades. A palavra certa é cultivar, tá? Mas o usual é variedades. Então, assim, não faz muita diferença. É só um termo técnico, tá? Rapidamente, novamente, para quem não assistiu as duas primeiras palestras, quem está entrando hoje, eu chamo Renan Furlan, sou engenheiro agrônomo, sou doutor em genética e melhoramento de plantas. O tema do meu doutorado foi adaptação de híbridos de lúpulo adaptados às condições tropicais. Sou especialista e consultor na cultura do lúpulo. Em 2018, eu ganhei esse prêmio da Bart Haas, que é uma das maiores empresas de lúpulo do mundo, prêmio para jovens pesquisadores. Então, o assunto do meu doutorado foi premiado, tá? Em 2019, eu fundei a Lúpulo Tropical, para atuar na questão de consultoria, e hoje, além da consultoria, é a parte de pesquisa também. E atualmente sou diretor técnico suplente da APROLUPO, que é a Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo. Esse é o logo da Lúpulo Tropical, consultoria e pesquisa. Rapidamente, então, sobre a empresa. Ela é uma empresa de pesquisa e melhoramento genético.
está incubada na incubadora de empresas da Unesp Jaboticabal. A gente tem uma área lá e uma área em Boa Esperança do Sul para testes, tá? É uma continuação do meu doutorado, que a gente busca o quê? Que futuramente o lúpulo tenha variedades nacionais, tá? Assim como todos os países produtores têm suas próprias variedades, a gente quer que o Brasil futuramente tenha as suas. Já são 5 anos de pesquisa, já temos cultivares em testes em clientes e trabalhando com importação de novas matrizes dos Estados Unidos para ter um banco genético maior e acelerar essas pesquisas. E a parte de consultoria atualmente conta com 13 clientes espalhados aí pelos estados de São Paulo, Minas, Rio, Paraná, Rio Grande do Sul e Alagoas, contando aproximadamente com 6 hectares de lúpulo, tá? Então, a gente está trabalhando bastante aí e sempre buscando uma interação entre esses clientes, entre cervejeiros, para avançar o cultivo no país. Só para deixar claro aqui novamente, tá? O lúpulo, ele é uma planta dioica, que isso quer dizer que o sexo dela é separado. Então, temos a planta masculina e a planta feminina. A planta masculina, ela serve apenas para melhoramento genético. Ela não tem utilidade comercialmente. Já todo o foco comercial está na planta feminina, tá? As inflorescências delas se desenvolvem, formam esses cones, e é dentro dos cones que está todo o atrativo que é utilizado na cerveja, alimentação, farmacêutico e por aí vai. Então, rapidamente aqui mostrar para vocês os dados de importação de lúpulo ano passado. O Brasil importou cerca de quase 5 mil toneladas de lúpulo, tá? Num valor de 450 milhões de reais. Esse valor aqui da importação de lúpulo é um recorde, tá bom? É o maior valor até hoje importado em quantidade pelo Brasil. E isso algumas pessoas podem interpretar de uma forma, outras de outra. O que eu vejo? Eu vejo que o consumo de lúpulo no Brasil está aumentando. Como hoje a maior parte da disponibilidade é importado, a gente usa o importado. Precisamos ver os dados desse ano, mas ano passado, em 2000 com os dados, na verdade, de 2020, que acredito que foi o pior ano da pandemia para a economia, o número de cervejarias no Brasil aumentou. Então, o número de cervejarias oficiais do Brasil aumentou. Mesmo num ano que todo mundo estava esperando que o número fosse desabar, houve um aumento, inclusive pela primeira vez na história, tem pelo menos uma cervejaria registrada no Ministério da Agricultura em todos os estados do país. Faltava o Acre e agora tem uma cervejaria lá. E então, como que eu vejo? Essa é uma opinião minha, tá bom? Eu vejo que o consumo de lúpulo está aumentando, o consumo de cerveja artesanal está aumentando, e isso é um processo que não vai parar tão já. Para vocês terem ideia, hoje o mercado de cerveja artesanal no Brasil corresponde a mais ou menos 1 a 2% do total de cerveja consumida no país. É uma bolha assim que há muito tempo está tentando ser estourada para popularizar cada vez mais, e aos poucos a gente vê aumentando. Mas para vocês entenderem o potencial, nos Estados Unidos é em torno de 15 a 20% da cerveja consumida é artesanal. Então, eu vejo esse movimento no Brasil muito forte e vai ganhar uma tração nos próximos anos aí gigantesca. Todo mundo que eu converso sabe de alguma cervejaria que está abrindo ou na própria cidade, ou na cidade vizinha, ou abriu numa cidade um pouquinho maior próxima. Cidades aí, às vezes, com 200 mil habitantes, tem 2, 3 cervejarias artesanais já. Então, assim, é um processo sem volta que a gente vai passar, e isso pode ser muito benéfico para o lúpulo nacional. Pode ser não, vai ser. Por quê? Porque a grande quantidade dos lúpulos de qualidade, né? Não os de amargor e tal, que representam volume,
são consumidos pelas cervejarias artesanais. Então, quanto mais cervejaria artesanal tiver, mais consumidor para lúpulo nacional vai ter, tá? A dificuldade ainda é qual? Isso é passado para mim por cervejarias que eu conversei, cervejeiros que eu conversei. Eles têm ainda um pouco de receio de ter a safra constante. Então, por exemplo, numa safra ele faz uma cerveja lá com lúpulo nacional, beleza, super aceita, vendeu super bem. Acabou aquela, sei lá, 1.000 litros que ele fez com essa cerveja, ele quer fazer de novo. E aí, às vezes, o produtor não tem mais esse lúpulo. Então, assim, é um processo de amadurecimento da cadeia, tanto produtiva como comercial do lúpulo, que aos poucos vai se resolvendo, faz parte. A gente praticamente comercializa lúpulo aí há 3 anos, então, aos poucos, isso vai sendo resolvido, beleza? Aqui, só para ilustrar, tá, pessoal? São os cones de lúpulo. Vocês podem observar muitas diferenças entre eles, tá? Alguns são mais fechados aqui, como o Cascade, o Comet. Outros já são um pouco mais abertos, como o Soraki Ace, o Yakima Gold, o Victoria. E eles têm variados tamanhos, tá bom? Desde 1 centímetro a 5, 6 centímetros. E isso vai ter diferenças não só no tamanho, consequentemente produtividade, mas também na secagem, por exemplo, que é uma das etapas mais importantes na cadeia do lúpulo, que é onde você vai ter que trabalhar para deixar o produto melhor para ser beneficiado sem perder a qualidade. Então, por exemplo, esses cones mais fechados, como o Cascade, ele costuma demorar um pouco mais para secar. Por quê? Porque a gente trabalha na secagem com ventilação forçada. Então, o ar tem mais dificuldade de passar por dentro desse cone do que, por exemplo, um cone aqui de Soraki Ace que está todo aberto, tá bom? Dentro do cone tem como se fosse uma coluna vertebral do cone, e é ali que se concentra a maior parte da umidade do cone, é ali que demora mais para perder. Então, quanto mais tempo o ar demorar para chegar nessa coluna aqui do lúpulo, mais tempo vai demorar para secar, tá bom? Mas assim, não é algo que defina, vou plantar esse porque ele tem o cone fechado e não vou plantar, o contrário, vou plantar esse que ele tem o cone aberto e não vou plantar o que tem cone fechado. Não, não tem nada a ver, é só detalhes na secagem e prestar bastante atenção. Bom, vamos lá então. Como são classificados os lúpulos? Atualmente, a classificação conta com 3 classificações: os lúpulos de aroma, os lúpulos de amargor e os lúpulos de uso duplo. Agora eu vou falar sobre cada um deles, tá bom? Normalmente eles são classificados pelo teor de alfa-ácido, tá? Os de aroma, eles possuem alfa-ácidos mais baixos, tá? São valorizados pelos óleos e muitas vezes por ter sabores, aromas bem distintos. Aqui, que a gente pode ver então, é o Eldorado. Ele tem de 2,5 a 3,3 ml de óleos para cada 100 gramas de lúpulo. É uma quantidade bem grande, tá? A sua patente vence em 2030, então ele é registrado, a gente não tem aqui no Brasil ainda. O que a gente tem aqui no Brasil de aroma, por exemplo, é o Hallertau Mittelfru, que ele tem de 0,6 a 1,2 ml de óleos. E, assim, ele é um baita lúpulo. Ele já foi muito, muito utilizado no mundo todo. Hoje ele já tem alguns substitutos, mas a gente ainda não tem acesso aqui no Brasil para plantar. Mas o Hallertau Mittelfru brasileiro tem uma qualidade muito boa, assim, todo mundo que planta gosta. É um lúpulo bem legal de se ter, de se trabalhar, tá? Ele é europeu também, ele é da Alemanha. Então, volto naquela história. Não consigo falar se ele vai bem ou não na sua propriedade, ou no seu teste. Mas é um lúpulo interessante, tá? A outra classificação, de amargor.
Os teores de alfa-ácido normalmente ficam entre 8% e 18%. Hoje a gente já tem lúpulos que chegam a mais de 20% de alfa-ácido. Um de alfa-ácido alto é o Summit, que tem de 16% a 18% de alfa-ácidos. A patente dele vence em 2023. O Magnum, temos aqui no Brasil, ele também tem de 16% a 18% de alfa-ácidos, aqui um conezinho do Magnum. É uma variedade que costuma ir bem aqui no Brasil, tá? Sempre eu vou dar uma generalizada, ok? E o Magnum, ele tem uma característica para amargor que o pessoal que é cervejeiro diz que ele proporciona um amargor limpo. O que esse amargor limpo quer dizer? Quando você toma cerveja, aquele amargo ele não fica arranhando a garganta depois que você termina de beber. Sabe, quando você termina de dar aquela golada e você engole de novo, não fica tipo raspando a garganta, não fica muito amargo. Ele tem um amargor gostoso, como se você estivesse bebendo uma coisa suave, assim. E os de uso duplo, que hoje estão cada vez mais dominando o mercado, é uma tendência mundial, a criação, né, que a gente chama, o desenvolvimento de lúpulos de uso duplo. O que quer dizer? Eles podem ser utilizados tanto para amargor como para o aroma, tá bom? Aqui a gente está vendo um cone de Citra, que hoje é a variedade mais famosa do mundo. Ele tem de 10 a 15% de alfa-ácidos, tá? Quando eu falo de amargor, eu estou falando de alfa-ácidos. Os alfa-ácidos que vão contribuir definitivamente com o amargor da cerveja. E de 1,3 a 3 ml de óleos, os óleos são responsáveis. Os óleos são responsáveis pelo aroma, pelo sabor, tá bom? Então, por isso que ele é um lúpulo de uso duplo. Ele pode ser usado tanto na fervura para fornecer amargor, e aí os alfa-ácidos vão dar esse amargor na cerveja, e os óleos são praticamente todos perdidos na fervura, ou quando adicionado após a fervura, ele vai fornecer sabor. Quando utilizado no dry hopping, que é quando a cerveja já está gelada, ele vai fornecer aroma, tá bom? A patente dele vai até 2029. Esses lúpulos de uso duplo proporcionaram o quê? O que muita gente chama de cervejas de single hop, que é o quê? Você usa um lúpulo só para fazer a cerveja inteira, um tipo de lúpulo. Aqui no Brasil, a gente tem qual com essa característica? O Cascade. O Cascade é uma cultivar já mais antiga, mas talvez a cultivar mais histórica, não como o Saaz de história de antiga, mas talvez de maior importância na fabricação de cerveja de toda a história. É um dos lúpulos mais utilizados ainda, mais de 30 anos após seu lançamento. Ele ainda é um dos lúpulos mais utilizados no mundo, continuando no top 10, aí, no top 5. E então ele tem de 4,5 a 8,9 de alfa-ácidos e de 0,8 a 1,5 de óleos, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre as variações. Pessoal, vou falar aqui agora sobre as possibilidades, tá? No mundo hoje temos mais de 200 cultivares de lúpulo possíveis. O lúpulo tem uma característica que é a seguinte: os países produtores vão desenvolvendo as cultivares adaptadas a seu clima, ao gosto cervejeiro do local. Então, por exemplo, vamos pegar os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o principal criador hoje de novas variedades de lúpulo. E há muito tempo, algumas décadas já, os americanos se especializaram em fazer cervejas mais potentes. Então, primeiro eles começaram a aumentar o amargor, procurando variedades cada vez mais amargas, cada vez com mais alfa-ácido alto. E depois mudou um pouco para cada vez mais teores de óleos, muito voltado para os cítricos. Americano gosta muito de cerveja cítrica, né, que são as IPAs principalmente. E então os lúpulos lá tomaram esse caminho. Vamos pegar o segundo maior produtor de lúpulo do mundo, a Alemanha. A Alemanha já gosta de um lúpulo, uma cerveja
com teor de alfa-ácido um pouquinho menor e aromas mais suaves, mais voltados para o floral, sabe? São características diferentes. A Inglaterra já foi um dos principais polos de lúpulo do mundo, hoje já diminuiu um pouco, mas as variedades inglesas têm uma característica de um amargo mais forte, mais pungente, né? Então, isso vai moldando. Hoje, quem são os expoentes de produção de novos lúpulos? Austrália e Nova Zelândia. O que eles buscam? Eles buscam variedades diferentes, então que tenham, por exemplo, a mais cara do mundo hoje é uma da Nova Zelândia, a Nelson Sauvin. Ela proporciona à cerveja sabor de vinho, de uva verde, que é uma coisa inusitada. Mais recentemente eles lançaram uma com coco, sabe? Traz coco para a cerveja. Estados Unidos recentemente lançou uma que tem, e quando eu falo isso, é só uma característica dentre várias que o lúpulo fornece. Por exemplo, que fornece chiclete, uma coisa mais aquele docinho de tutti-frutti, sabe, para cerveja. Então, esse é o caminho que a gente vai ter que adotar aqui no Brasil, né? Aos poucos a gente vai criar nossos lúpulos, nossa identidade de lúpulo. E hoje, então, para plantar aqui, o que a gente tem? Registrados no Ministério da Agricultura, 46 cultivares disponíveis. Dessas 46, 21 são americanas, 8 alemãs, 6 do Reino Unido, 5 da Nova Zelândia, 2 da República Tcheca, 2 do Brasil, 1 da Argentina, 1 da África do Sul, 1 do Japão e 1 da Espanha. Essas 2 do Brasil, por que eu dei um destaque? Porque elas não estão dentro dessas 46, tá? Elas até hoje não foram registradas no Ministério da Agricultura, ou seja, continuam legais, continuam perante a lei não existindo. Uma é a Mantiqueira, que foi o primeiro boom do lúpulo brasileiro, veio graças à Mantiqueira. Eles chegaram até a montar uma associação de produtores da Mantiqueira. Ela não foi registrada, não sei o motivo, tá? Ela é uma cultivar de aroma, tem alface do baixo, teor de óleos meio baixo também. E assim, ela teve uma grande importância para esse início do lúpulo moderno no Brasil. Eu já falei que o lúpulo veio aqui para o Brasil em 1800 e pouco, tá? Em 1930 também tinha cultivo, mas agora o lúpulo moderno aqui no Brasil eu vejo a Mantiqueira como um grande disseminador disso. Só que assim, quando descobriram novamente que era possível produzir lúpulo no Brasil, e aí crescia o Cascade, crescia o Centennial, crescia o Saaz, crescia o Hallertau Mittelfru, a Mantiqueira já não tinha uma atratividade. E aí, como ela nunca foi registrada legalmente, ela perdeu até assim a importância de ser o primeiro lúpulo brasileiro, entendeu? Então, hoje praticamente ninguém mais planta dela, não se vê falar dela, ninguém mais faz cerveja com ela, tá? Vai fazer parte da história, mas eu vejo, assim, pode até ser um pouco maldade, mas eu vejo que a história dela já terminou, tá? E a outra é a Brasilinski, que dizem que foi uns imigrantes poloneses que vieram na década de 50 ou 60, se eu não me engano, e trouxeram lúpulo junto com eles para fazer cerveja, porque eles faziam cerveja e trouxeram junto, e ficou isso lá numa fazenda, e alguns produtores novos de lúpulo, acho que se eu não me engano Santa Catarina, redescobriram essa variedade aí, mas também não foi registrada, a gente não sabe o que ela é, na verdade, eles só deram um nome e também não seguiu em frente, tá bom? Acredito que futuramente a gente vá ter lúpulos nacionais, tá bom? A Lúpulo Tropical trabalha para isso, é o principal objetivo, que aí eu acredito que não só a produção vai ser cada vez melhor e maior, porque a gente vai ter umas plantas mais adaptadas a cada região, mas também a gente pode ter um diferencial, assim como hoje a Austrália, a Nova Zelândia, a África do Sul exportam lúpulo para o mundo,
Eles exportam por quê? Porque eles têm lúpulos diferentes. Eles não exportam Cascade que eles plantam lá. Eles exportam a que eles desenvolveram. Então, acho que esse é o caminho brasileiro. Então, aqui é uma tabela, tá? Do levantamento da Prolúpulo do ano passado. É uma coisa ainda não foi distribuída oficialmente, tá? O site da Prolúpulo deve estar entrando no ar aí nos próximos dias e todo o levantamento vai estar lá disponível. Eu pedi autorização para mostrar aqui para vocês essa tabela. Aqui eu quero citar algumas cultivares que são interessantes, tá? E eu vou falar o porquê que eu acho cada uma interessante, tá bom? Só aquelas que são disponíveis aqui no Brasil, tá? Então, a Triumph, que foi lançada em 2019 pela USDA, que é tipo a Embrapa dos Estados Unidos, ela é de uso duplo, ela tem um alfa-ácido de 10,6 a 11,4 e os óleos varia de 1,1 praticamente a 1,25. E essa daqui é aquela que eu citei, tá vendo? Ela tem aromas de chiclete, pera, lima e laranja. E assim, é uma cultivar interessante por essas características, mas por outra característica importante. Por exemplo, ela é de 2019. Isso quer dizer o quê? Ela foi lançada há menos de 3 anos e já está disponível aqui para o Brasil. E hoje em dia, para se lançar uma variedade, ela tem que ser muito boa, em vários aspectos, não só de qualidade, mas de produtividade, de resistência a doenças, que são os principais problemas do lúpulo. Então, a gente está tendo a oportunidade de plantar um lúpulo novo, praticamente junto com os americanos. Então, por isso eu acho ela bem interessante assim. Novamente, não sei como vai ser o desempenho dela no Brasil, ou nem generalizo no Brasil, mas em cada cidade, em cada propriedade, tá? Mas é uma interessante. Triple Pearl, mesma coisa. De uso duplo, então mostra que já tem essa pegada moderna, né? Alfa-ácido legal, óleos legais, cítrico, melão, pimenta da Jamaica. Vocês veem que a questão de aromas do lúpulo é muito variada, muito variado. Também da USDA, lançado em 2013, então há menos de 10 anos, tá? Tahoma, é irmã da Triple Pearl. Focada em aroma, teor de óleo legal, cítrico, laranja, madeirado, uma cultivar nova também, tá bom? Então a ideia é mostrar para vocês que a gente, apesar da gente não ter patenteadas aqui disponíveis, ou não ter as nossas próprias ainda, mas se garimpar bem a gente acha coisa nova. Que pode ser que vá bem, pode ser que não vá bem. Mas temos oportunidade para fugir talvez daquelas 10 mais lá que eu mostrei na outra tabela. Então aqui o panorama. Esse é um levantamento recente, foi lançado esse ano passado, não, foi lançado no começo desse ano, em janeiro, da produção dos lúpulos, tá? Produção geral nos Estados Unidos. Então o Citra em primeiro, olha aqui que eu disse para vocês, ó, o CTZ aparecendo em segundo, Mosaic, Cascade se mantendo no top 5, 5 aí Pato, o Centennial que a gente tem aqui no Brasil, Amarillo, Chinook, que a gente também aqui tem no Brasil. Então, das 10 mais plantadas nos Estados Unidos, 1, 2, 3, 4 a gente tem disponível no Brasil. Então, vocês pensam, 40% é pouco? Não, porque eles lá têm 60, 70 variedades diferentes que eles podem plantar. Dessas todas disponíveis para eles, a gente tem, das 10 que eles mais plantam, a gente tem 4 aqui. Então, putz, é legal, assim, eu acho que a gente pode aproveitar isso. Luigi, dá mais uma pausa, por favor. Beleza, os cachorros aí, né? Cara, tá me atrapalhando tanto. Tira a concentração.
Depois você consegue cortar, né? Os cachorros latindo? Ou isso é, Não, ou não, não, essa os cachorros pausa? não vai ter como, mas essas pausas assim, né? Não, isso dá para cortar. Eles tentam Não, tirar um pouco do ruído também, vamos ver, dos ah, cachorros. não, porque, tipo, tem uma criança descendo e, tipo, na minha calçada de patinete, aí as crianças estão loucas, velho. Isso que elas estão dentro de casa, se elas estivessem lá no portão ia estar pior ainda. Não, mas dá para cortar sim, para sossegar. Não, beleza, então. Bom, deixa eu continuar, então. Fechou. No próximo gráfico, então aqui eles selecionaram as 10 mais produzidas que eles chamaram de variedades especiais, que são essas mais voltadas para aroma, né? Então, o que a gente tem aqui? Das 10 mais, Nugget tem no Brasil, Comet vem crescendo muito nos Estados Unidos, e assim, é o xodó dos plantadores de lúpulo aqui no Brasil, tá bom? Ela vem, ela é fantástica, para falar a verdade. Ela tem um aroma muito gostoso, ela fornece um aroma, um sabor para cerveja, principalmente para as IPAs, para as APAs, que lembra muito o Citra, tá? Tem o professor Duan, da Escola Superior de Cerveja e Malte, lá de Blumenau. Ele fala: se você tiver a oportunidade de pegar um Citra e um Comet brasileiro, pegue o Comet brasileiro, porque vai trazer muito mais aroma para sua cerveja, tá? E aqui também, tanto que lá nos Estados Unidos, com essa pegada do Citra, eles o Comet é o Citra de pobre, a gente chamaria, né? Que é mais fácil de encontrar e mais barato. E esse Cashmere aqui, Cashmere, ele também é disponível sem patente, mas a gente não tem no Brasil ainda. Eu acredito que em pouco tempo ele deve estar aqui no Brasil, tá? Os viveiros já devem trazer ele. E em breve a gente deve ter, que é um lúpulo. Ele tem um apelido de Super Cascade, é como se ele fosse um Cascade mais bombado. Então também acredito que chegando aqui no Brasil vai fazer um baita sucesso. E aqui o Sterling é interessante. Por quê? A gente tem disponível no Brasil, e naquele levantamento que eu mostrei lá de 10 das 10 mais plantadas no Brasil, dentre as 46 disponíveis, ele é a última. Só ele mais uma, ninguém planta aqui no Brasil. Tá? Não sei o motivo, assim, mas ninguém, talvez as pessoas que plantaram, talvez ele não foi bem e não desenvolveu, não sei. Mas é curioso que nenhuma área tem ele plantado. Então, algum viveiro deve ter, mas não foi em frente, tá bom? Então, assim, mesma coisa, ó. Aqui nesse ranking das especiais, Nugget e Comet e Sterling nós temos. E Cashmere em breve também teremos. O resto são patenteados. Então, mesmo assim, a gente continua tendo uma porcentagem de lúpulos que os americanos, por exemplo, usam, que são referências no mundo para fabricação de cerveja, a gente tem aqui no Brasil. Então, aí falando da Comet, né, a queridinha dos brasileiros, ó, ela é de 1974. Originalmente, ela foi para amargor, ela tem um alfa-ácido alto, e, mas hoje, devido à grande quantidade de aromas, quem tiver a oportunidade de ver Comet, principalmente nessa época agora, esse mês que vem, que as áreas estão sendo colhidas, principalmente esse mês. Eu visitei agora sábado uma área, o Comet lá deve faltar umas 2 semanas para colher. Assim, só de você pegar na mão e dar uma esfarelada, a mão fica melada de óleo, grudando, aquele cheiro não sai da mão e é um cheiro muito agradável, muito agradável. E esses teores aqui, ó, interessante, de 9,4 a 13 e de 2 a 3,3 de óleos, a gente consegue aqui no Brasil, tá? Então, a gente tem análise, eu tenho cliente aí que já teve mais de 13% de alfa-ácido, teor de óleos sempre dá próximo ao máximo aqui, tá? Então, ela tá sendo a queridinha dos brasileiros, por enquanto. Aqui a análise, ó. É de março de 2021, então é da outra safra antes.
12% de alfa-ácidos e 3% de óleos. Isso era uma planta de segundo ano, tá? Olha essa outra aqui também de março. Aqui foi uma secagem diferente que ele fez. Olha o teor de alfa-ácido, quase 15. Olha o teor de óleos, 3,32. Ó, 14,88 e 3,32. 14,38 tá aqui, 3,32 tá aqui. Então, tá vendo? É um lúpulo nacional, análise feita em um laboratório e assim, provando que a gente tem qualidade, tá bom? Desde que o beneficiamento seja bem feito, o ponto de colheita, o acompanhamento durante toda a safra, desde que tudo seja bem feito, a qualidade vem. Agora, como que eu posso falar aqui para vocês, então, na ajuda da escolha das cultivares? Primeira coisa, uma pesquisa de mercado. Isso eu oriento todos os meus clientes a procurar cervejarias próximas, cervejarias que possam ser parceiras no projeto, para conversar, mostrar as variedades disponíveis, ver quais eles usam, quais eles têm interesse, quais seriam legais, para ter um panorama do que o seu cliente quer. Experiências próximas, então conversar com outros produtores, conversar com o consultor, tirar dúvidas, é meio que um passo a passo. Nossa, procurei um agrônomo, procurei um consultor, a gente teve uma primeira conversa, procurei nas cervejarias, tive esse feedback, volto para cá, converso, e aí nisso daqui a gente chega num resultado de vamos testar essas. E preste bem atenção na palavra testar, tá? A não ser que você tenha um vizinho que plante e já te dê uma ideia do que deu certo, que não deu certo na área dele, você vai estar testando, tá bom? Avaliação na própria área, então, aí aqui entra o teste que a gente falou. Lógico, o objetivo é sempre ser comercial, mas pode ser que alguma não se adapte por alguma condição, pode acontecer isso. Depois, uma análise de qualidade, então a análise de qualidade é aquela análise que eu mostrei ali atrás, de você ver os teores, as concentrações dos óleos, dos alfas, e valorizar seu produto, tá? Como eu posso dizer? Vocês viram pela análise que aquele comment ali do meu cliente estava com um padrão acima da média dos americanos. Então, ali, ele está acima ali não é nem a média geral, era um intervalo, né? Ele está acima daquele intervalo. Então, além disso, ele tem um lúpulo fresco. A gente não recebe lúpulo fresco aqui no Brasil. É muito difícil receber lúpulo fresco no Brasil. Então, é valorizar o produto, mostrar para o cervejeiro que ele está tendo um produto de qualidade, com preço acessível e fresco, tá? É uma oportunidade que o cervejeiro brasileiro nunca teve. Então, tem que valorizar seu produto sim, tá? Mostrar, e isso é importante desde essa parte da pesquisa. Por quê? Porque eu vejo vários clientes meus que fizeram essa parte da pesquisa de mercado muito bem feita e conseguiram parceiros para essa hora aqui. Então, na hora de vender, foi muito mais fácil. Por quê? Porque o parceiro já conhecia o trabalho dele desde o começo, gostou, quis se envolver. Então, é um trabalho de formiguinha. A avaliação, você pode pegar isso aqui, é um ranking de evolução, então semana a semana você avalia como que está o desenvolvimento do lúpulo. O que isso vai te dar? Vai te dar uma ideia de tamanho de ciclo, ano a ano você vai ajustando mais o ponto de colheita pela experiência que você vai criando, época que elas rebrotam, quando cada uma floresce. Então, isso vai te fornecendo dados para melhorar o seu cultivo. E valorizar, aqui são grandes cervejarias, valorizando o lúpulo nacional. Essa daqui foi premiada num evento cervejeiro que teve mês passado, em dezembro, usou lúpulo nacional. Essa daqui é fugiu o nome agora, da Dádiva, que é uma cervejaria artesanal aqui de São Paulo, que lança moda, normalmente o que eles fazem
vem um monte de cervejaria no guarda-chuva fazendo ideias parecidas, sabe? Eles servem de inspiração para muita gente, porque eles têm projetos muito legais para cerveja. Essa Green Belly da Lombir, a Lombir é do grupo Ambev, a Black Princess é do grupo Petrópolis, todas com lúpulo nacional, tá? Então isso mostra que os grandes grupos já estão olhando. Com certeza o cervejeiro artesanal também tá, e eu vira e mexe recebo mensagem de cervejeiro procurando onde comprar, quem tem e tal. Antes de encerrar aqui, eu queria mostrar só mais umas imagens aqui. Ó, então aqui para vocês verem, ó, daquele cliente meu ali que eu mostrei, o Chinook dele, ó, sendo vendido 100 gramas a R$40, e da Hops brasileira, tá vendo? Chinook, ó, o Comet dele sendo vendido a R$52, 100 gramas. Então, ó, o Comet alemão, o dele mais caro que o alemão. Por quê? Porque é fresco, tá? Entrega uma qualidade maior. Então, ó, o Citra, o preço do Citra, 129. Olha a safra, 2020, tá vendo? 2 anos já. Então, é isso que a gente tem que trabalhar, tá? Aos poucos e entrando, não só nos brew shops, mas entrando nas cervejarias, que aos poucos vai ser aquela coisa assim, eu fiz uma cerveja com lúpulo nacional. Não, o lúpulo nacional vai fazer parte da fabricação de cerveja, tá? E assim, ele deixa de ser uma coisa de marketing, eu fiz lúpulo de cerveja nacional. Só que ao invés de você vender 2 quilos para um cara que fez 1.000 litros de cerveja com lúpulo nacional, você vai passar a vender 500 quilos, porque todo mês o cara tá fazendo cerveja com o seu lúpulo. Mais um aqui, ó, do lúpulo da Alcim, quase R$30, 100 gramas. Cascade dele, é um produtor de lúpulo nacional. Ó, Brava Terra aqui vendendo Comet, ó, alfa ácido de 9. Então, o lúpulo nacional, ele tá entrando aos poucos no mercado e vai estar cada vez mais forte, tá bom? Gostaria de agradecer então os parceiros, né, o Viveiro Vanderberg, a Prolúpulo, Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo. Deixo aqui meus contatos e gostaria de agradecer a presença de todos aí, e qualquer dúvida, estamos à disposição.